Boa noite a todos e a todas, mais uma vez. A gente que chegou mais cedo ficou com a impressão de que demorou para começar, mas quero mesmo desejar muito, muito boas-vindas a todas as pessoas. E já fico feliz de já ter ouvido alguns relatos no sentido de se sentir impactado com a imagem que é das imagens que impactou o país todo, que é do artista indígena Jaider Estébio, Esbel, aliás. E nos deixou, né, essa semana. Então, eu não poderia começar essa sessão sem antes fazer uma reverência a essa perda inestimável desse artista incrível que levou a cosmologia e a luta Makushi para os museus. E também não poderia deixar de lembrar as mais de 600 mil mortes vítimas desse governo genocida. Então, dito isso, eu quero compartilhar com vocês a fala do nosso convidado, que eu tenho o prazer de apresentar hoje, que é o professor adjunto de Filosofia da Educação do Departamento de Estudos de Subjetividade e Formação Humana, na UERJ, isso. E com toda a sua formação em filosofia, graduando-se na Federal de Sergipe, mestrando na Federal do Paraná e doutorando-se na Universidade do Paraná também, em 2018. E é com grande prazer que a gente, então, passa a ouvir o professor Tiago Dantas. Boa noite a todos, todos e todas. É uma enorme alegria estar aqui nesse ciclo, né, da FIO, sempre trazendo informações, debates, temas bem instigantes para o cenário contemporâneo da filosofia mesmo. E todo o ativismo mesmo e protagonismo, né, de pensar questões atuais de maneira não canônica, podemos não dizer assim, né? E como foi apresentado, eu tenho, né, fiz a minha graduação lá em Sergipe, o mestrado e o doutorado no Paraná. Isso vai implicar uma mudança não só apenas territorial, mas de experiência mesmo da própria filosofia mesmo. Até comento, isso vai marcar bastante, até nas minhas formas de pensar mesmo posteriormente, eu começo a refletir profundamente sobre isso, de não pensar, sair da ideia de uma história da filosofia, né? Porque dentro, né, de uma leitura que eu faço, pensar uma história da filosofia, você toma, dentro, principalmente dessa questão ocidental, né, um início, meio e fim, né, como tivesse um progresso, um caminhamento, pelo menos daquela formação mais tradicional, que é a antiga, medieval, moderna, contemporânea, aí discute quando termina a modernidade, quando começa a filosofia contemporânea, todo esse campo. E eu quero pensar, a partir disso, a geografia da filosofia. A geografia no sentido de pensar que o território vai influenciar o modo do pensamento, né? Eu tomo essa ideia, principalmente quando eu li a primeira vez lá no o livro lá do Walter Mignolo, né, que ele vai formar Sou de Onde Penso, e aí eu, né, fiquei comigo, né, pensando comigo mesmo essa afirmação, e pensar profundamente sobre quais as consequências. Normalmente, quando eu pego alguma afirmação, alguma sentença, alguma máxima qualquer, eu sempre gosto de pensar até que limite, né? Até quando a gente pode puxar a corda naquela afirmação que vai resultar. Eu penso até resultar, isso às vezes eu gosto, né? Bastante fazer esse desafio, de pensar que tudo que eu pensei até agora, vai ser meu Descartes, mas não é Descartes. Tudo que eu pensei agora pode estar tudo invalidado, eu tenho que recomeçar tudo de novo. Né? Exatamente, eu acho que isso dá um caráter do ser filósofo, da ser filósofa, né? A perspectiva de que você pode estar sempre começando, né? E eu faço isso justamente porque para fugir da ideia do especialista, né?
a ideia daquele do monotemático que vai, né, destrinchar um parágrafo X do filósofo tal durante 30 anos, né, só aquele tema. E eu tento fazer isso e me instigar, desafiar, né, um pouco isso. E vai marcar bem, né, nesse processo de mudança, porque da minha graduação, de metade do meu mestrado, né, eu vou ter uma formação, digamos assim, eurocêntrica, né, bastante da filosofia alemã, bem forte, né, Nietzsche, Heidegger em si e Husserl, que seriam esses três que geralmente que eu mais estudei. E aí, no caso, no final do mestrado, né, eu começo a ter contato, isso foi a minha companheira Débora que me levou, me apresentou digamos, o grupo, né, do EAB, da FPR, e que lá, né, discutia justamente filosofia africana, mais especificamente o livro, né, do Théophile Bengar, Filosofia na Época Faraônica. Né? E nesse livro do Théophile Bengar, eu vai mostrando como os textos do Platão são reverberações de textos do Egito Antigo, que seria Kemet, né, nesse sentido, de como vai. E aí, quando tomo esse aprofundamento tal, eu começo a perceber, pergunto a mim mesmo, né, aonde é que eu estava, pelo qual de nunca ter acesso a tal livro, a tal conhecimento, ou a tal mesmo a presença da filosofia africana, que até então compartilhava com aquela ideia, né, bem forte. Né? Eu tenho uma frase do Nietzsche lá na filosofia, na época trágica dos gregos, que eu acho que é bem sintomática. Ele vai dizer que os gregos, né, os gregos têm filósofos e os outros povos têm sábios. Não, outros povos têm santos, nem sábios, é santos. E aí que marca justamente essa diferença, né, de marcação do território, como eu falei, de produção de filosofia, os demais não serem capazes de produzir filosofia. Teriam saber, uma forma de conhecimento, nem conhecimento, né, uma forma de interpretar o mundo ainda sobrenatural, tal, não é lógico, essas coisas todas. Então, quando lendo o texto de Théophile Bengar, eu começo a ter esse processo de campo, e aí, a partir dali, eu decidi aprofundar, né, no campo cada vez mais, que foi quando eu decidi estar no doutorado, na Federal do Paraná, com orientação do Marco Antônio Valentim, que me orientou no mestrado e no doutorado, que decidi ir a fundo na filosofia africana, que no caso foi a tese lá, Filosofia desde a África, perspectivas descoloniais, no qual vou pensar um caráter primeiro temático, né, pegar 3 temas e pensar 3 temas a partir. E eu penso bastante forte disso, filosofia desde a África, porque é pensar a África como um horizonte de produção de conhecimento. Eu não quero falar de filosofia africana, como aquela ideia de especialista, de falar sobre. Quero pensar de pensar de que maneira a África me proporciona pensar, né? Que os filósofos africanos que vou ter contato, que me instigam a pensar. E pensar minha localidade, onde eu estou, aqui no Brasil, América Latina, e fazer essa junção. Então, eu falo que, acho que na introdução da tese eu falo disso aqui, é que os protagonistas dessa tese são esses filósofos africanos, filósofos latino-americanos. Né? E os europeus que aparecem são os coadjuvantes ali, e eu coloco um coadjuvante. Isso eu quero deixar bem claro, que é uma questão política, porque tem uma questão dentro da filosofia, não só no Brasil, mas mundial, de que para você ter a fundamentação, você tem que seguir certos, digamos, você vai pensar ética, tem alguns filósofos europeus que tem que falar sobre ele, é necessário para dar fundamento, legitimidade. Enquanto eu desafio, né, digamos assim, eu vou para outros caminhos para mostrar que um texto filosófico tem, sem precisar recorrer, fundamentar necessariamente. Não que a gente não deva ler, não, é que pensar essa necessidade como fosse uma imposição de legitimidade. A gente pode ter ser um texto filosófico, porque no final, quem faz o texto de filosofia não é o Kant, não é o Descartes, não é o Agamben, não é o Heidegger, nem o Nietzsche, que vários desses estão mortos, né? Mas é a gente. A gente, o escritor e a escritora que está ali pensando, é que está fazendo filosofia. Então, é a partir desse campo que eu vou, né, pensar isso. E aí, no final, terminando o doutorado, esse teve todo um campo de busca de interesse que eu, digamos, me instigou, foi a questão do ensino de filosofia, né, que eu comecei a dar aula no início do final do mestrado, comecei a dar aula para o ensino médio,
E eu percebi o quanto que toda a minha formação era bacharelesca. Por mais que lá em Sergipe seja um curso de licenciatura, né, a formação mesmo é algo bacharel. Né, e aí você tinha toda a questão. E quando eu entrei na sala do ensino médio, foi que eu vi que tudo que eu aprendi ali, eu tinha que reaprender novamente. Porque eu não poderia, digamos, dar um texto do Nietzsche, do Kant, ou do Aristóteles, da mesma forma que eu aprendia na universidade. Eu tinha que modificar, eu tinha a partir dali. Então, isso me instigou bastante. Então, eu fiquei interessado com a questão do ensino de filosofia. E aí, com o andamento, com os concursos, tudo mais, eu consigo, né, atentar para na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, que eu passo para a filosofia da educação, que eu tenho um grupo lá, e esse grupo, no qual é um grupo que a gente está formulando, iniciando ainda, né, que a gente pensar a ideia de cosmopolítica, né, que é lá um termo que vem da Isabelle Stengers, tal, belga, e que vai pensar um pouco isso, que a gente vai dar um nome giro cosmopolítico, o corpo na filosofia da formação humana, que a gente vai pensar um pouco isso, é algo que a gente está meio que iniciando nesse ponto. E aí, um desses componentes que vão compor, né, são uma professora, a professora Lília do Vale, e o professor, que é lá da UERJ, e o professor Lilian, e o professor Giovanni dos Santos, que é da UENF, né, da Norte Fluminense, lá do norte do estado de Janeiro. E que a Lília, como é professora da pós-graduação em artes, ela propõe comigo e com o Giovanni de a gente montar uma disciplina. E essa disciplina seria para o pessoal de artes, que tinha pensar profundamente a implicação dos limites da descrição. Né? A gente pensar na fenomenologia, Merleau-Ponty principalmente, né, de descrição tal, até que ponto nós podemos descrever o mundo? Em que momento nós deparamos com o indescritível? Né? E não apenas isso. E tomando profundamente, fugindo, tomar todo o nosso conhecimento a partir dos sentidos. Não no mero empirismo. Pensar como o olhar é o que vai ser mais preponderante na filosofia ocidental, né? O olhar que vai ter essa ideia do conhecimento, mas como é a forma de a gente conhecer a partir da audição, do tato, né? Do paladar, do olfato. O que isso vai implicar? A gente começou meio que, digamos assim, dar uma disciplina pensando sobre isso, né? Sobre esse processo, e aí, no caso, né, tem lá cada componente, lá, os estudantes que compõem, também vão apresentando também um pouco dessa experiência do que pode ativar as sensações. E aí, no meu caso, eu, digamos assim, dentro da conversa, eu decidi aprofundar na questão do olhar. E isso me chamou a atenção. E é o que eu cheguei aqui para falar com vocês, né, que é justamente esse título, né, que é a palavra da imagem por uma descolonização do olhar. E daí um pouco já implica numa questão, né? A imagem em si, ela fala, podemos dizer assim, né? A imagem, quando nos apresentam, ela está falando algo. Só que esse falar algo implica também numa interpretação daquele que está olhando. E essa interpretação não quer dizer que vai ser errada ou certa. Essa interpretação provoca equívocos. Né? E essa ideia do equívoco, eu vou pegar justamente um pouco lá do Eduardo Vieira de Castro, né? Falar um pouco dessa ideia da tradução, que ele, numa passagem do Metafísica Canibais, que eu acho bem legal, no capítulo 2, Perspectivismo, uma coisa que me chamou a atenção, que ele vai dizer, para os povos aroetés, tudo é gente. Mas esse gente, né, no caso dessa afirmação, tudo é gente, é interpretação do antropólogo. Não quer dizer que, para os aroetés, a palavra gente seja algo que dê a totalidade. Isso que o Eduardo coloca como questão. Então, por mais, pensando na antropologia, né, no caso, por mais que o antropólogo, a antropóloga possa, né, fazer uma etnografia, essa etnografia é sempre do antropólogo, nunca é daquele, né, do povo no qual está fazendo a etnografia, o estudo de caso. Isso quer dizer que provoca o equívoco. O equívoco vai nessa questão. Não é o certo ou não é errado. São as formas de interpretações possíveis dentro do mesmo fenômeno. Né? Isso é um pouco que a gente vai pensar aqui hoje.
Aí, nesse caso, né, e aí eu penso justamente tomando essa ideia da modernidade do Ocidente, que vai ser construído a partir de uma ideia de um eu. Esse eu, geralmente, como Stuart Hall vai dizer, né, algo fechado, dentro voltado para si, e que ele vai se movimentar dentro de um tempo e espaço. Né? Ele tem esse campo ali que vai ser formado. E aí se torna o grande ponto, como eu falei, no Ocidente, um privilégio para a visão. Né? O ver, o olhar, o mundo se torna um ponto mais seguro para justificar um certo conhecimento, renegando as outras formas de conhecimento, né? Todos os sentidos, citando algo secundário e aquilo que está fora, né? Dentro do campo totalmente, né, digamos assim, dos sentidos, e aí põe para a ideia do sonho, né? É algo que vai ser aí sim, vai ser totalmente algo falsificável, né? Não, altamente inseguro, né? Isso aí vai pegar o Descartes, vai um pouco sobre isso. E aí, um pouco, ultimamente, né, vai agora mais, digamos assim, mais discutiva, assim, digamos, mais forte, com a Yoroke Youmi, que ela vai, né, trazer, eu também quando eu li isso, né, durante, lá em 2013, 2014, aí eu comecei a ler, tem essa ideia da cosmovisão, que ela vai criticar, e a ideia de que você delimitar que toda a cultura se movimenta por uma cosmovisão é uma colonização, uma forma colonialista de interpretar, né? Que nem todos os povos, né, privilegiam a visão, né? É, mas tem uma combinação de sentidos, o que vai ser traduzido como cosmopercepção, né? Que o professor Wan vai colocar um pouco lá nessa tradução que saiu agora recente da invenção das mulheres, que também vai ser um exemplo dessa ideia da categoria mulher, né? Não é algo universal, que tem essa modificação mesmo, é algo fixado, tudo mais. Mas aí, e ele vai dizer, por que a Yovamir vai dizer que é o problema? Porque a ideia da cosmovisão vai ser algo fundado no olhar. E é a partir do olhar que o outro possa ser julgado a partir daquilo que lhe falta. Né? Por exemplo, seja no caráter étnico-racial, de gênero, sexualidade, faixa etária, capacidade física ou mental, tudo isso vai ser marcado. E o corpo vai ser o alicerce sobre o qual a ordem social é fundada. Né? Vai ser julgada a partir do corpo se ali é humano ou não. Né? É o que está sempre à vista. Isso é um pouco lá da Teofanon, né? Vai trazer também um pouco lá no Pele Negra do Máscara Branca, um pouco da aparição do corpo negro, como é que dá esse espanto, mas também um pouco que eu vou falar uma implicação mais à frente. Então, aí eu pensei, só que tem uma questão, eu sempre pego esse processo aí da Yuvimi, eu gosto bastante, não é? Fazer a crítica, tanto é que ela não é o que ela, digamos assim, ela coloca, ó, eu vou utilizar esse termo por causa disso, disso, disso. Não é que ela vai aprofundar, vai colocar vários, né, vários argumentos sobre isso. É uma forma de dizer, de limitar o seu campo de estudo. E eu pensei que aqui no cenário brasileiro, eu digo que tem um caráter muito emotivo, né, no sentido mais negativo, que você tomar a coisa por si mesmo sem parar para refletir as suas consequências, né? Assumem a partir dali. E a ideia de que fugir de toda forma de interpretar as culturas, né, todas as demais culturas, não a partir de uma cosmovisão, mas apenas a cosmopercepção, e até mesmo tendo cuidado de reproduzir algumas palavras que denotariam esse player dessa visão. Por exemplo, o autor observava, né, a perspectiva da autora. Então, essas palavras, ter o cuidado também. Mas aí, digamos assim, mesmo que a gente, digamos, tenha esse receio de utilizar esse privilégio da visão acompanhando, não seria essa desconfiança perante a visão outra forma de colonização? Seria toda forma de conhecimento enfatizado no olhar algo como ilegítimo? Se assim for, então, como ato de descrever, né, pode fazer uso desse sentido para questionar a condição colonial, né? Se a gente tomar, né, esse olhar, essa descrição como algo que também está dentro do olhar, então como esse olhar pode também estar dentro dessa descolonização, né, digamos assim. E aí, a partir desse ponto, que eu, digamos, trouxe, eu vou trazer aqui para vocês
dois pensadores, um pensador e uma pensadora. É o filósofo camaronês Jean Godofredo Bidimar e a socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, né? Partindo desse ponto, até quanto o olhar também pode ser um processo de descolonização. Então, isso, né, pela ideia de uma descrição do mundo, nós tomamos a ideia que parte de um jogo discursivo que exalta formas múltiplas de pensar a identidade, o eu, né, nesse campo. E a Kuzikank vai pensar um pouco na ideia de sociologia da imagem, né? Vai investigar como a imagem, dentro desse campo, ela vai possibilitar modos de combate ao colonialismo, né? Tanto pela subversão quanto pela ironia. Né? E ela vai pegar um pouco os relatos de cronistas andinos do século XVII, né, para poder repensar essa nova visão do presente, né, que é a partir dessas imagens de antigamente que subtraem a ordem histórica oficial e possível reabrir a pretendida objetividade do presente. Né? Então, partindo um pouco da Kuzikank, o importante dessa filosófica, né, é pensar uma história viva, né, de luta constante para irromper um jogo de forças que atualiza o contexto das culturas visuais com potência de interpretação, desmistificação e contraponto às culturas letradas. Que é a ideia de que as culturas ágrafas não seriam, digamos assim, civilização mesmo, né? Dentro dessa ideia colonial. Então eu penso a partir da Silvia Rivera uma iconografia anticolonial. E aí eu boto um detalhe aqui, eu boto porque eu digo anticolonial, né? Porque quem já leu a Silvia Rivera sabe que ela tem um receio, não é um receio, ela não gosta mesmo, né, do chamado decolonial, né, desse processo, que ela vai dizer, né, numa passagem, numa entrevista aqui, um trechozinho que fica famoso, quando querem rebater o decolonial, que ela vai dizer que o decolonial é uma moda, né? E ela vai dizer que o anticolonial é uma ação, é um movimento, o pós-colonial é um desejo, e o decolonial é uma moda. E ela vai dizer que ele alto vai dizer que sua ação é até um momento de descolonização, que vem resgatar esse caráter anticolonial. Por isso que eu penso, né, respeitando a autora, né, dessa ideia de iconografia anticolonial. Bom, e por que então? É porque quando a gente vai pensar nas pós-colônias, né, no seu processo, né, independência, que ainda está permeando, né, um pouco do seu colonialismo ali, né, quando a gente vai saber que o Quijano vai colocar colonialidade, a Silvia Rivera alerta que existe uma colonização interna, né, um colonialismo nos nossos gestos, dos nossos atos, das línguas que nomeamos o mundo, que sem percebermos envolve toda uma estrutura de poder nas nossas relações sociais, que vai marcar tanto uma hierarquização quanto uma segregação, e sempre gerado a partir dos fenótipos dos grupos humanos, que a partir disso também vai indicar quem é que produz algo, tanto no âmbito cultural, epistemológico e econômico. Né? Esse vai ser um processo. Então, ela vai pegar um pouco um sentido de pensar uma geopolítica do conhecimento, né, e também uma economia do conhecimento, em que o signo anticolonial é uma noção que não se leva à prática e que se contradiz através de gestos de recolonização dos imaginários e das mentes da intelectualidade do Sul. Né? E é contra essa, né, digamos assim, a falta que se tem de pensar uma geopolítica do conhecimento que a autora propõe essa solução da imagem, no qual tratar as formas como culturas visuais, abarca uma compreensão do social e enfatiza os variados aspectos até então inconscientes na nossa sociedade, já que em muitas oportunidades o colonialismo se oculta nas palavras. Eu acho que aqui eu vou citar uma citação da Kuzikan, que eu acho bem interessante dessa citação, de que ela vai dizer que há uma função no colonialismo muito peculiar para as palavras. Elas não designam, mas ocultam. Isso é particularmente evidente na fase republicana, quando ideologias igualitárias tiveram que ser adotadas e, ao mesmo tempo, os direitos dos cidadãos, da maioria da população, tiveram que ser escondidos. Dessa forma, as palavras se tornaram um registro fictício, cheio de eufemismos, que vedam a realidade em vez de designá-la. Discursos públicos tornaram-se formas de não dizer.
E esse universo de significados e noções não salvas, de crenças na hierarquia racial e na desigualdade inerente dos seres humanos, estão incubadas no senso comum e explodem de tempos em tempos de maneiras catárquicas e racionais. Então, o grande processo, a gente pode dizer, né? Hoje em dia está mais conservador do que antigamente, ou, por exemplo, alguma coisa desse tipo. A coisa que vai dizer, não, é que o colonialismo ela se oculta nas palavras e de vez em quando encontra uma brecha, né, ele rompe. E aí sai todo esse aparato. Então, a gente pode dizer que uma sociedade que foi alimentada pelo colonialismo, ela sempre está permeada pela violência. Né? A violência colonial é algo que continua. Ela pode, digamos, se diminuir em certos períodos, mas sempre está lá presente. Né? Em algumas regiões, né, dentro dessa sociedade colonizada, é constante essa violência, ela nunca deixa de sumir. Né? Bom, e aí, um pouco, né, desse campo, ela vai pegar como poder repensar essa estrutura social permeada por essa colonização interna. Então, ela vai retomar um cronista andino, que é o Vama Puma de Ayala. Né? E o Vama Puma, ele tem um livro, né, A Nova Crônica e o Bem Governo, no qual é a origem de uma série de troca de cartas com o rei da Espanha entre os anos de 1612 e 1615, que deu uma totalidade de 1000 páginas. E aí, nesse livro, né, do Vama Puma, tem lá centenas de iconografias, repletas de termos em quechua e canções aemará. E ela vai pensar um pouco, né, a Kuzikank, a partir do Vama Puma, de como a condição colonial, né, ela propõe, né, dentro desse campo, um mundo revés, né, que o Vama Puma denuncia que o domínio da República nas mãos das bestas, que une o povo trabalhador ao arado dos bois. Quer dizer, você tem uma separação, né, digamos, a dignidade humana, né, colocada assim, olha, né, dentro dessa população homogeneamente, né, como sub-humanos. E esse mundo revés, para Kuzikank, denota uma teorização visual do sistema colonial, que no caso o cronista exibe suas próprias ideias sobre a sociedade indígena pré-hispânica, sobre seus valores e conceitos de espaço-tempo, e sobre os significados dessa hecatombe, que foi a colonização e a subordinação maciça da população em território dos Andes à coroa espanhola. Então, dentro dessa teoria iconográfica da situação colonial, né, proposta por Zikank, ela vai voltar para as gravuras de artistas, né, que no caso normalmente são colocados momentos cotidianos, né, desse período imperial, os corregedores, empregados, numa abundância de alimentos e bebidas, né? E por exemplo, e sempre nessa gravura, sempre esconde, digamos, a aparência subhumana ali, né, o que seria dado como subhumano. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês, só uma foto, uma imagem que a Kuzikank analisa de uma né, das cronistas lá do Vama Puma, que é essa aqui, o corregimento. Deixa eu passar para cá. Né? Aqui. Né? Então, como vocês podem ver, né, essa é uma figura pelo qual a Kuzikank vai analisar. O Vama Puma, ele também traz um pouco, tem um calendário, né, de janeiro a dezembro, e cada mês em si desse calendário remonta a um período de festejo, de algum ritual pelo qual vai ser analisado, e também tem esses momentos pelo qual, né, e aí é um exemplo de uma da análise da Silva Rivera, desse encontro, desse período imperial, que vocês podem perceber em si que é uma mesa, né, junto com o corregedor, que é o cara dessa ligação da coroa espanhola, junto com os outros empregados, e logo abaixo, carregando um saco que seria, de acordo com a interpretação da Silva Rivera, que está lá no texto do Vama Puma, seria um saco de resto de comidas, né? De resto de comidas, e ela coloca uma questão, né? Ela observa o seguinte: essa pessoa que está lá abaixo ali da figura, no plano primeiro, menor,
um apequenamento, apequenado ali, ele não é um anão, é um indígena adulto. Só que a condição dele, dentro do caráter colonial, ele se torna sub-humano, né? Ele se torna algo sub-humano, pelo qual ele não tem justamente um caráter serviçal ou subalternizado, como a gente vai dizer hoje em dia. E aí é justamente esse processo, né, dentro desse campo, que é a denúncia do Vama Puma dentro desse campo de construção, de como nesse processo de abundância, né, de opressores, há aqueles que estão oprimidos, que não tem um espaço de dignidade humana ali acontecendo, né, nesse processo. E geralmente essas fotos, essas figuras, eram dadas como festejos, assim, em momentos oficiais, que o Vama Puma interferia nesse processo. Bom, só vou fechar aqui. Como é aqui? E aí, um pouco, né? Ela vai trazer um pouco, principalmente nessa figura que a gente viu lá abaixo, esse índio apequenado, né? Vai uma crítica à condição colonial, que diante desses iguais, né? Há uma pequenez social que é aí o que vai chamar de abaixar as costas, que vai dar um fundo moral de penúria colonial. Né? Mais que as penas físicas, os despejos da dignidade e a internalização dos valores dos opressores são os ápices da pequenez. A pequenez colonial é justamente internalizar os valores dos opressores, tomado como necessário para você ser humano. Você não tomar a ideia de humanidade já como sigo em si mesmo. Né? Você precisar reproduzir aquilo que o outro está dizendo, geralmente um eu hegemônico nesse caso, para você ser alguém, né? Você reproduz. Isso vai ser um grande processo. E essa ideia da imagem, dessa condição inumana do outro, é algo recorrente, né? Dentro do processo da colonização dos indígenas, tanto os indígenas da América Latina, a Biala, né? Ou os indígenas de África. E aí tem uma anedota chamada Anedota das Antilhas, que eu acho bem singular isso, que o Levi-Strauss, que vai trazer entre tópicos em raça e história, que vai ser analisado hoje para a filosofia, a antropologia contemporânea, com Viveiros e demais, que vai analisar bem esse processo da Anedota das Antilhas. Que não sei quem já ouviu, né, pouco sobre ela, é que a ideia, né, no plano geral, assim, dizendo, é que dentro do encontro, né, nem o encontro da invasão espanhola, que seria hoje ali nas Antilhas, ali no Caribe, né, eles vão nomear aqui como Américas, os espanhóis, eles tinham a dúvida se aquelas pessoas ali seriam humanas ou animais, né? E aí o interessante é a discussão que se tem justamente que se são animais, eles podem ser escravizados, né, tranquilamente, todo esse processo. Se há humanidade, você tem um processo. Isso até os monges vão discutir sobre isso. E é engraçado que os monges vão dizer o seguinte lá de Castela, né? É melhor para os índios, indígenas, tornarem-se homens escravos do que se manterem como animais livres. Porque toma a ideia de que a partir do processo da escravização é capaz de você implicar, né, atribuir humanidade àqueles que viviam tal como a natureza. Né? Que o grande espanto que vai ser colocado é de que haveria seres humanos vivendo tal como animais. Né? E aí vem a ideia do paganismo, né, da religião cristã que vai ser permeado nesse processo. Então, isso tudo vai circulando nesse processo, dessa visão, desse olhar, né, dessa diferenciação dos espanhóis para os povos indígenas aqui de Abiala. Por outro lado, os indígenas, né, daqui de Abiala, ao olhar os espanhóis, eles capturavam, prendiam aqueles que eram presos, eles eram afogados dentro do rio. E esperava-se o corpo daqueles espanhóis apodreciam ou não. Se caso não apodreciam, eles seriam dados como deuses. Né? Tinha dúvida. Então a dúvida dos indígenas é se aquele outro que está vendo, se são humanos ou divindades. E, por outro lado, para os espanhóis, era se eram humanos ou animais. Então, você tem um lado a ideia de humanidade e subhumanidade, e do outro, humanidade e supra-humanidade, né? Que seria a divindade. E aí, um pouco, o Viveiros vai dizer que um dos pontos, né, analisar esse campo, vai dizer o seguinte, primeiro o Levi-Strauss, né? Em nível idêntico de ignorância, né?
tanto um quanto o outro, indígenas, os espanhóis, o último procedimento dos indígenas era com certeza mais digno de seres humanos. Então, essa ideia da dignidade, né, do ser humano, quem atribui mais humanidade seriam os indígenas ou do que ao invés dos espanhóis. Então, isso vai ser um processo, né, que eu vou chamar desse encontro, né, o chamado o equívoco de tradução proveniente do olhar. Né? O olhar traduz o mundo. Isso que é interessante. E toda tradução ela é violenta e toda tradução ela atrai. Né? E como o Ocidente ela é permeado pelo olhar, ele tenta traduzir o mundo e pensa essa tradução como algo homogêneo, algo hegemônico, pelo qual todos os demais têm que se adequar a esse olhar. E aí começa todo o processo de confusão, né, de violência ser colocado. Então, a alteridade indígena versa em outra universalidade, é outra universalidade, né, oposta ao caos e à destruição colonial do mundo e da vida. Dos tempos antigos até os atuais, ela vai dizer a Kuzikan, que são os tecelões, os poetas, astrólogos das comunidades e povos, que revelam a alteia alternativa e subversiva do conhecimento, e práticas capazes de restaurar o mundo e devolver ao seu próprio canal. E aí isso tudo pode ser sintetizado num provérbio aimará, que a Silva Rivera cita, que eu acho muito bom, que remete um pouco lá com a ideia do Sankofa, né? Que o provérbio aimará diz, o futuro está nas nossas costas. Então, essa ideia do futuro está nas nossas costas, né, lembra um pouco, né, a ideia do Sankofa lá, né? Sempre há um tempo de olhar para trás, para o passado, para aprender, né? Para o futuro, tal, para o presente. Então, essa ideia fica bem interessante. Bom, aí foi então, com a Silva Rivera, como a gente, né, um pouco fazer, pensa essa anticolonial, como a imagem pode trazer consigo, digamos, denúncias, resistência, né, anticolonial, né? E então, por outro lado, né, tem uma questão que está permeando ainda assim, que é o chamado, pensando fenomenologicamente, né, a colonização do mundo da vida. Então, esse mundo da vida, né, esse mundo pelo qual nós vivemos cotidianamente, ele está colonizado. Né? E aí que é o interessante, porque nós reproduzimos atos, ações, que às vezes não percebemos que é um processo justamente de colonialismo. E por isso que a luta contra a colonização é algo constante. Né? E aí, perante isso, de pensar um pouco sobre essa colonização do mundo da vida, eu trouxe um pouco pensar o Bidimar, né? O Jean Godefroy Bidimar, camaronês, naquele livro o chamado Palavra, né? A lei e a esfera pública, digamos assim, eu acho que o subtítulo é esse, principalmente os ensaios finais desse livro, ele vai tecer uma questão bem interessante, né, e pensando bem a fenomenologia, a parte da fenomenologia, um pouco isso, de como sair essa colonização do mundo da vida. E ele vai dizer, Bidimar, né, que nessa colonização há um controle, que é direcionado para a política, para a sexualidade, para o desejo. E é sempre fundamental no regime da crença. E quando falamos da crença, não quer dizer no sentido religioso, mas do investimento pelo qual o imaginário é acoplado à lei. É uma crença pelo qual, né, você toma o que você espera do mundo como fosse algo regular, algo único. Né? Algo como se houvesse uma lei que desse legitimidade para toda aquela ação de você imaginar, né, que aquela pessoa tem uma prática sexual, seja algo desvirtuada ou não, né, nesse campo. Então essa crença que se alimenta nesse imaginário justifica esse modo de habitar o mundo como promessa para cumprir aquilo que Bidimar vai entender como hieroglifos sociais, pelo qual um processo de construção de crença prospera. Né? Então, é a parte desse. E aí, pensar que toda a nossa vida, isso é algo, né, acho que é bem simples de entender, não é algo, né, que estamos já vindo em outros autores, outras autoras, que nossa vida é regida por símbolos, né, por signos. Né? É um pouco lá que o Muniz Sodré vai, né, trazer um pouco o semiocídio, né, que é esse assassinato do signo do signo. Então, esse processo, nosso mundo da vida está permeado por esses símbolos que a gente projeta socialmente e esperamos que cada participante cumpra. Né? E essa expectativa na pós-colônia,
mas talvez não apenas nela, né, projeta um modo de olhar à nossa volta a partir de uma idealidade, uma visão de mundo metropolitana. E aí, se eu penso aí, aponto, a partir do Fanon também, né, que o Fanon lá, principalmente com a Terra, nessa separação da colonização, você cria uma dicotomia, uma segregação entre a colônia e a metrópole. E aqueles que estão na colônia idealizam em si o processo de metrópole. Vai sair esse mês, no final desse mês, um livro que eu, digamos, que eu contribuí com um capítulo, que no caso eu analiso esse processo, né, como um processo do colonialismo, como um processo de continuação do o colonialismo, com continuação do platonismo, né? O platonismo nessa divisão de mundo, o mundo ideal, o mundo das cópias, do mundo da diferença, o mundo da mesmidade, do mesmo, vai ser reproduzido, construído pelo colonialismo e vai inculcar na nossa mente de que para alcançar humanidade, né, nós temos que ir à metrópole, né? E aí eu penso a partir né, uma reverberação, uma leitura equivocada do platonismo. Bom, então, dentro desse campo, então, Bidim alerta que no falar, né, no ato de falar, está a descrição do espaço público, e nele está o que está em jogo não se dialoga com a lei. Faz-se falar por meio de classificação, anotação, interdição, prescrição e repetição. E a vida cotidiana e os inconscientes das pessoas são transcritos por leis, que, na compreensão de Bidimar, no caso dos negros africanos, ressoam a localidade como uma determinada lei corresponde à vivência de tais pessoas. Então, se a gente viu lá em Kuzikank que a imagem se torna um meio para a resistência ao olhar colonial, para Bindimar, o ato de construir outra formação humana passa necessariamente pela linguagem, pela palavra. Né? E é aqui que se pode juntar a palavra e a imagem, tal como um encontro que revela um núcleo de poder presente entre os polos do discurso. Né? De onde se fala, é a questão do lugar da fala, é onde o lugar é entendido aqui como um conjunto de determinações que fixa limites, circunscreve quem e sobre o que é possível falar, com quem se fala, que mediações e representações se desenham entre o lugar da enunciação e o receptor, qual é a natureza da conexão que une e ou divide, separa o sujeito negro africano e o direito, seja com proclamação ou como texto. Né? E aí, esse é o campo pelo qual, né, o Bidimar vai analisar nos campos, né, por exemplo, dos eixos do direito e a política, todas as implicações nessa junção de palavra, né, e discurso e a imagem do outro, o corpo do outro. E é o corpo pelo qual agora que eu pensar um pouco com vocês, né, que o corpo é que vai dar a marcação dessa palavra da imagem e que vai permear, regular esse olhar, já que na questão do falar, do olhar, no corpo se intercruzam justamente para descrever, para interpretar as maneiras do ser humano habitar o mundo. Então, com isso, Bidimar questiona se no discurso sobre o corpo, se a gente só reproduzir metáforas, né, como decifrar a textualidade do corpo, aprender a estrutura do corpo, ainda estamos falando de corpo, né? Que corpo é esse pelo qual, né, a gente abstrai de tal maneira que a gente só pode se referir com ele através de metáforas, né? Então, é isso que ele vai falar um pouco, a forma do temor chamada dismofobia, né? Esse temor pelo disforme, né? Pelo algo que está, digamos assim, pelo monstruoso, né? A ideia do monstruoso, do que vai ser um campo que várias pessoas vão analisar, né? Como vai ser abarcado. Isso toca na maneira como o corpo se apresenta e se expressa no mundo, né? E aí não estaria em um ponto central nessa forma de expressar o mundo a forma pelo qual a gente vai pensar a política, a sexualidade, o desejo, a partir do julgamento de alguém ser uma pessoa. Né? E aí eu quero, né, trazer com vocês outra figura aqui, desse analisar a partir do corpo, dessa imagem, se ali, né, é uma pessoa. Puta aqui. Vocês vendo aqui um pouco que
a professora Débora, né, ela que analisa bem, mas quando estava valendo, agora há pouco, estava lendo o texto, preparando, me veio à mente essas figuras, aquela ilustração de 2 livros, né, lá do Monteiro Lobato, e que lá no início do século, a primeira edição, lá da 1940, 1950, né, que esse ilustrador Belmonte. E aí, interessante, você pega o primeiro processo, lá, o Minotauro, né? Você tem um Minotauro, e do lado, quem está do lado do Minotauro? Né? A tia Anastácia. E aí eu pergunto, né, digamos assim, quem é mais humano? Quem teve o maior cuidado no traço, né, do ilustrador para registrar? O Minotauro ou tia Anastácia? Né? Vocês podem ver que o Minotauro ali, o dedo do Minotauro ali segurando alguma coisa, ali um condimento, né? um alimento, está bem delineado. Enquanto a figura da tia Anastácia é algo um preto uniforme, não tem forma quase, né? E exatamente, né? Quase retratado branco mesmo, dando essa poder. Então, dentro desse corpo, e aí o outro lado, o Poço Visconde, né? Que é o Poço do Visconde, né? Que vai analisando. Você tem ali o que seria o Visconde ali de Sabugosa, ali, a Emília, e atrás tem uma figura atrás correndo, meio que com raiva, não sei, que parece o que? Um monstro ali atrás, que é a tia Anastácia novamente. Né? Então, isso é um ilustrador, né, que hoje pegar esses textos, os livros, não está essa ilustração, mas né, remete muito bem de como o Bidimar está falando desse corpo negro, que é um símbolo da dismorfobia, o temor do disforme, né, pelo qual provoca. E é que a gente vai saber, o corpo negro vai estar permeado também, um pouco, justamente, né, por todo o sentido, né, da sexualidade, do desejo, desse processo. Então, esse, né, vai ser um ponto pelo qual o Bidimar vai pensar de como o corpo revela esse cruzamento entre palavra e imagem. E como você olhar a imagem da tia Anastácia, como está ali, provoca uma palavra, algo que vem à mente, né? Um corpo disforme que vai dar algum sentido. Bom, dentro desse campo, desse cenário africano, e pensando no cenário africano, de acordo com o Bidemar, a instrumentação do corpo acontece discursivamente, né? Impossibilitado de abstraí-lo do mundo. Você não tem como, né, dizer, separar, eu sou um corpo e eu tenho um corpo. Né? O grande processo de tensioamento de presença e ausência é algo que se faz corpo, de presença ali, né? Algo que você não escapa nesse processo. Então, pensar o Bidimar, né, já terminando aqui um pouco, terminando, então já pensar, além do mais, é a parte desse enigma de pensar entre ausência e presença que exerce a regulação da soberania para poder controlar algo ou alguém. Né? Ali é humano ou não é humano? Né? Pensar a ausência e a presença da humanidade. Mas como poder, né, dessa soberania, um poder que se refere a um espaço, a um território de controle, a um objeto sob controle, né, considerado como máquina. Então, com isso eu pergunto, qual é o enredo, né, para trazer ao corpo uma possibilidade de ser visualizado sem diferenciá-lo? Né? Como pensar um corpo, então, se a gente for pensar um pouco lá um pouco da Yovami, que vai dizer que o olhar é que provoca a diferenciação, né? Como olhar um corpo sem diferenciá-lo? Né? Como olhar um corpo pelo qual seja um lugar comum, construído no cerne de um espaço de significante, convertido em uma arena onde o mesmo e o outro, o aqui e o além, confrontam uns aos outros através e pelo significado dos seres humanos. E é nessa disputa pelo significado do ser humano constitui a própria palavra e possibilita uma descrição do outro naquilo que lhe afeta, e não como regulação de como ele deve ser. Então, eu gosto de pensar um pouco, isso né, eu até quando esse meu olhar, o que eu sou afetado pelo outro, me implica nessa afecção que vai ser minha constituição. Né? Eu me constituo no outro pelo quanto de diferença que ele tem de mim mesmo, pelo quanto de semelhança que ele tem. E aí, para terminar, é tentar fugir de um espaço, de um mundo ordenado, como a Denise Ferreira da Silva vai dizer, para pensar um mundo implicado, em que esse meu corpo está implicado no corpo do mundo, né, com o mundo. Então isso é que eu pensar um pouco, então, pensar com vocês nesse início, para a gente conversar agora, do que seria essa
palavra da imagem e pensar essa descolonização do olhar. Eu jurava que você ainda ia trazer uma outra peça, alguma outra arte para compartilhar. Ah, não. Gratidão, Tiago. Foi assim, igual o seu texto. Deu vontade de continuar ouvindo. Por isso que ficou todo mundo esperando. Bom, eu penso que é de grande importância, inclusive, essa discussão que você traz, porque me faz revisitar o que eu já tinha pensado, estudado sobre a Sylvia Kusikanki. E aí eu me recordo de uma imagem muito impactante que tem a ver com as mulheres chola e os teares, estes colocados às costas, e me fez lembrar o que você trouxe na fala a respeito dessa perspectiva de futuro, que o futuro está nas costas. E os teares nessa cultura, eles são elementos sagrados, inclusive. Antes da colonização, isso era tomado como sacralidade na cosmovisão. Enfim, e isso casa tão bem, inclusive, com o que a gente vinha conversando lá no comecinho, né, do encontro, com as contribuições do Jaider Eisbel e o Geni Papeiro. Eu queria, inclusive, voltar nele depois, para a gente pensar também o quanto de ética que é carregada a obra. A descida do pajé Genipapo no reino da medicina. Sim. Todo trabalhado em tecido e tinta produzida a partir da própria planta. É fantástico. Então, antes de eu continuar aqui derivando, eu quero pensar junto com todo mundo que veio, que nos deu a honra da presença nesse momento. E, caso desejem interlocutar, a mãozinha, todo mundo já conhece, né, o mecanismo, com inscrições aqui no chat. Deu um pouquinho de microfonia, mas eu já resolvi. O Rê, acho que o Marcos levantou a mão primeiro e depois o Jefferson. Agora eu vi. Obrigada, Bárbara. Marcos? Bom, boa noite mais uma vez. Boa noite. Tiago, parabéns. Trabalho instigante demais, incrível. Multidisciplinar, né? Uma rede, literalmente, né, Regiane? Incrível, muito instigante. Eu diria um TA. Um TA, né? Pois é. E me chamou muita atenção uma pergunta que você trouxe lá no começo, né? Quando você começa a apresentar autores que criticam a ideia da visão, né, como um sentido aí privilegiado pela experiência europeia e pelo regime colonial, né, criticando a ideia de cosmovisão e tudo que isso implica e implicou, mas aí você traz a pergunta, né? Será que tudo elaborado e feito a partir deste sentido, né? No caso, a partir da visão, literalmente, ou do que a ideia de cosmovisão traz, será que tudo isso é deslegitimado ou não serve mais, né? Porque, de fato, essa é uma questão também que eu sempre me pergunto, não aí em específico, mas em diversas questões e situações e perspectivas, e nas diversas disciplinas, né, que essas abordagens, elas com frequência são superadas, né, no sentido de acréscimo, no sentido de avanço e tal, mas que mais recentemente tem havido uma tendência a se desprezar, né, tudo o que foi construído ao longo do tempo
quando se descobre ou quando se avança um passo à frente nessas questões, né? Eu gostaria de lhe ouvir no sentido enfim, de como você lidou com isso na sua pesquisa, de como você entende isso, né? No sentido cosmovisão, cosmopercepção, se de fato como isso tem sido tratado por africanos, africanistas, africanos na diáspora, se é da mesma forma como a hegemonia europeia tem trazido, né? Na minha percepção, isso tem um lugar aí de indivíduo, de singularidade que talvez fuja, mas eu queria lhe ouvir nesse sentido. E a respeito também do seu trabalho, se dentro dessa busca, se houve em algum momento a adesão àquela ideia dos dispositivos apresentados por Foucault, Deleuze, no sentido de perceber a imagem como discurso também, né? E esse jogo de visibilidade, de esconder suas linhas de fuga, enfim. Falei demais. Eu queria perguntar ao Thiago se ele prefere uma por uma ou façamos um bloco, Acho que pode fazer um bloco, né? mais duas, pelo Pronto. menos. 3. Perfeito. Então, Jefferson. Ok. Bom, primeiro, obrigado, Thiago, pela sua fala, muito inspiradora mesmo, né? Muito bom, fiquei muito feliz de te ouvir. Fiz questão de estar aqui exatamente para conhecer mais o seu trabalho. Bom, a pergunta eu vou deixar para o final, mas antes alguns comentários prévios. Primeiro que eu achei muito fecunda essa constatação que você falou ali, apontou em algum dado momento, sobre uma possível analogia entre como Platão pensou a cidade lá das ideias e a cidade terrena, com uma sociedade compartimentada. E isso reflete, acho que muito na colonização, e a gente tem até a experiência do padre Antônio Vieira, no Brasil, que a gente encontra lá nos sermões, trechos dos quais ele faz nítidas comparações, né, dos corpos escravizados com Cristo na Terra, que também passou por ali várias torturas, mas torturas justificadas para, digamos assim, uma outra finalidade. Sabe que tipo de finalidade seria essa, né? E também achei interessante, né, aliado a isso, como você mostrou que outros modos de percepção do mundo, que envolvem outras partes do corpo, de certa forma, subvertem esse modo de ver, e ver mesmo, o mundo de forma ocidental, né? E como isso talvez sejam formas de pensar, né? A forma de sair, vou até colocar aqui com você, sair dessa colonização do mundo da vida, né? Ou seja, abrir esse leque aí para outras experiências. Aí a minha pergunta seria assim, a sua pesquisa está se encaminhando para uma filosofia que, né, conhecida por pessoas que, né, são pessoas que conhecem mais do que eu, mas a filosofia do encantamento, que de certo modo a gente percebe ali algumas manifestações, né, em lugares que foram colonizados, das pessoas que subvertem esse modo colonizador de ver o mundo, né, nós vemos uma manifestação do corpo que retoma, até endossando mais uma vez que você falou de uma maneira tão brilhante, a prece do Fanon, né, de fazer o corpo de mim uma pessoa que questiona. Porque nós vemos, assim... Bom, eu tive a experiência de fazer capoeira, por exemplo, né? E esses dias me pediram para fazer aí uma fala sobre o samba, e eu pedi para que colocasse no meu currículo que eu aprendi música na capoeira. Isso foi negado. Eu não sei por que, cada um com seu critério, mas eu julgo que sim, porque toda a musicalidade estava ali, né, no acompanhamento rítmico, no fazer do seu corpo parte daquele ritmo, parte da roda, daquela energia que está ali situada, né? No entanto, a visão ocidental diz que não, eu aprendi música quando eu fiz conservatório, porque eu aprendi violão e aprendi as partituras e coisa e tal, né? E a gente vê isso também, por exemplo, um carnaval. O que é um carnaval, né? É o corpo se mostrando e se fazendo questionador de determinadas coisas, né? E
Bom, diante disso, eu retomo a pergunta que vai nesse sentido. Então, para pensar esse modo de ser da colonização do mundo da vida, nós podemos projetar um encantamento diante da vida como não vou dizer uma ferramenta, mas de fato assim, um caminho a se seguir? O que você pensa disso? Mais uma vez, muito obrigado pela sua fala, que bem contente. Opa, acho que esses dois. O próximo é Eu o penso que Duda. sim. Tá. Mas ele se inscreveu para o segundo ciclo. Eu posso Ah, falar desculpa. aqui então. Então, Marcos, obrigado, né, pela pergunta, Marcos. Então, justamente, um pouco, como falei, a ideia da cosmovisão que a me coloca, me chamou a atenção, né, eu compartilho mesmo da posição dela, de que pensar ocidentalmente, de que toda cultura, né, por si só, de pré-determinação, ela vai ter uma ideia de interpretação do cosmos, do universo, privilegiando a visão. Isso implica justamente no colonialismo, porque outras culturas vão atiçar a partir de outro campo, né, sensorial, para pensar esse processo do mundo, da organização do mundo, né? Com isso, a minha questão mesmo, a minha problemática, não é sobre o termo cosmovisão, que por mim, por si mesmo, eu acho que já é problemático, isso eu concordo. Mas a implicação disso, a consequência que se pode, a partir de aceitar de que a cosmovisão é algo colonialismo, é uma produção do colonialismo, que tudo que é referente ao olhar, né, vai implicar numa colonização, né? E aí que é o perigo de pensar, digamos, a pressa, de uma leitura apressada, podemos dizer, né? E aí, o que eu penso, vem à minha mente, assim, é um pouco da diferença, um exemplo, a diferenciação que eu faço entre a metafísica ocidental e a metafísica africana, né? Mas pode pensar também de outros povos também, mas porque eu tenho mais profundidade na questão africana, que é justamente que se o Ocidente, né, vai pensar um pouco a metafísica como uma ideia de uma regulação de busca de princípios, né, de meios, algo abstrato, tal, que vai regular esse mundo, essa comunicação, para a metafísica africana, a sua variação, né, os seus vários modos de se apresentar a interpretação do mundo, há ali uma comunicação entre o visível e o invisível. E é interessante isso, que na marcação dessa palavra, na época eu não tinha notado, mas depois, um pouco dessa leitura tal, que eu estava fazendo, me ativou essa questão. Porque o visível e invisível está tomando a ideia do ver, do olhar, né? Só que a regulação com o invisível não quer dizer que o invisível não existe, na ideia da inexistência que se tem, né? Mas que ele está presente, apenas que o olhar não está percebendo, né? Não está colocando. E vai ter outros meios pelo qual você vai acessar aquilo que está invisível, né? E a gente vai saber todas as manifestações culturais, religiosas, né, que se tem do campo de matriz africana, por vários campos de acessar aquilo que está invisível, né? Então, eu penso um pouco isso. Eu não posso assim dizer, não tenho ainda uma investigação profunda quais são as formas do africanismo, dos africanistas, panafricanismo, vai investigar essa diferença, mas eu parto, porque grande parte dos estudos disso que vai ser um pouco sobre a Yovomi, né? E eu parto sobre isso. Então, o grande perigo, né, é de pensar uma imposição da cosmovisão aos outros, às outras culturas. Isso que eu rebato. Aí outro ponto do Foucault e do Deleuze, apesar do Foucault ter um discurso nos ditos escritos, né, vai pensar o logos da escuta, vai pensar o ouvir como um processo desse campo, eu não utilizo nem o Foucault nem o Deleuze, né, justamente um pouco, como eu falei lá no começo, a ideia de protagonizar aqueles não europeus, né. Essa é uma posição política só que se faz. Muito bom. Então, Jefferson, obrigado pela pergunta. Agradeço, Thiago. Agradeço. Então. Pois não, O Thiago? Jefferson. Oi. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia responder do Jefferson. Beleza. Jefferson, obrigado pela pergunta, obrigado por estar aqui assistindo.
Então, teoricamente, né, tá aqui o Duda e a Aldibene assistir, né, teoricamente eu não tenho pensado, de primeiro momento, na questão da filosofia do encantamento. Apesar da sua questão bem interessante, né, pensar a parte dessa colonização do mundo da vida, se esse encantamento do mundo da vida seria uma via pelo qual de sair e talvez responder essa pergunta no final, coloquei como olhar o outro o corpo do outro sem diferenciá-lo, né, se encantar pelo corpo do outro, né, por mais dessemelhante que possa aparentar, talvez seja uma saída por aí um pouco você colocou que eu posso pensar sobre isso. Quem sabe eu vou me aprofundando, me aproximando daí dessa linha da filosofia do encantamento. E aí um pouco mas um pouco que eu vou trabalhar a questão hoje em dia que está aí também estou investigando é uma ideia de fundo de uma confluência lá que o bispo, né, vai falar um pouco, a ideia do Negus Bispo vai falar um pouco, a confluência afropindorâmica, né, de pensar um pouco isso, de produção desse mundo, que é aí que eu vou pegar um pouco da Denise Ferreira da Silva, né, multiplicado, de pensar sobre isso. E é interessante, você falando, me veio à mente que eu estava assistindo o podcast lá do Mano Brown, lá, né, Mano a Mano, que entrevistou a Alice Brandão, e a Alice Brandão falou umas 3 vezes isso, que ela disse que não é compositora, não toca instrumento, né? Ela falando que a música veio como intuição. O orixá que vem me diz que é a música nesse campo. E aí é interessante que um pouco você falou agora desse dizer que na capoeira você não aprendeu a música, né? E como é que dentro dessas pessoas escutando isso que a Alice Brandão falou, eu não sei, eu tô lá, eu tenho intuição que me vê a música, né? E o orixá que vem. O que eles vão dizer? Vai dizer que ela não é cantora, que ela não é, né, música, né, não é uma pessoa que não é da música, ela, né? Então, é um pouco isso. Então, outras formas de pensar, de acessar. Então, aí é uma cosmopercepção, né? A ideia de perceber o mundo a partir de outros campos. Pronto, acho que agora então a gente pode Obrigado. começar o segundo ciclo. Bom, até aqui a gente tem Eduardo. Beleza, vamos nós. Ô, Thiago, de novo, né, no escrito e no falado, no oral, não só instigante, né? Sua fala mobiliza a gente, convoca a gente para pensar junto, acho que é de uma qualidade extraordinária. Assim. E aí, como você convidou, vou aceitar o convite. Como o Jefferson falou da capoeira, você chamou para o jogo, vamos jogar junto. Mas o bom é que você está com um gunga na mão, então a gente pode perguntar o que quiser e você... Eu estava pensando aqui 2 coisas básicas, Thiago, que é um pouco essa história da luz, né, que é utilizada no Ocidente como metáfora do conhecimento, né, desde há muito tempo, assim. Parece que não é só no Ocidente que essa ideia da luz está associada ao conhecimento, mas também a ideia das trevas. E no caso, pelo menos, da filosofia ocidental, são coisas opostas, né? Uma coisa é o iluminismo, outra coisa é as trevas da Idade Média, como oposição completa, superação total. Esse conto da carochinha que nos ensinam que, porque só ensinam isso, a gente às vezes acredita. Mas eu estava pensando justamente, partindo, por exemplo, de um pouco da mitologia ameríndia, mas sobretudo da mitologia iorubá mesmo, da cosmogonia iorubá, aí vale uma nota, assim, sobre cosmovisão, né? Cosmopercepção, eu tenho falado também de cosmoconcepção. Caramba, essas coisas só não denotam, não resultam em reducionismos pelo tratamento que se dá a isso. Eu posso dar um tratamento à cosmovisão muito amplo, que não é uma redução ao mundo, ao olhar, né? Mas, enfim, isso é só uma nota. Voltando cá, luz e treva. Primeiro, elas não se opõem. Mesmo como fenômeno físico, elas se complementam. Né? Então, a gente vive, para usar uma expressão poética, a gente vive dentro de uma escuridão iluminada. Isso que a gente chama de mundo de fenômeno está contido em alguma coisa um pouco mais vasta, que é a escuridão.
Isso é física clássica, não é física quântica, mas é também física quântica, e isso é o sistema do Ifá também, isso é o cosmograma Bakongo, isso é. Parece que a escuridão é mais imagem para o conhecimento, ou se eu pudesse dizer melhor, para a sabedoria, do que a própria luz. Parece que a escuridão como mistério informa o sentido das coisas ainda mais do que a própria ideia de claridão, de fenômeno, aquilo que aparece debaixo da luz. Nesse sentido, a gente é uma pergunta, né? A gente estaria usando, por muito tempo, a metáfora não errada, mas para usar a sua expressão equivocada, porque, por exemplo, dizer que eu não enxergo nada na escuridão pode ser um equívoco. Eu enxergo pelo menos a escuridão, né? Eu lembro na Rede Africanidades, num debate que a gente fazia, a Desirê falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, só não me lembro o nome do povo indígena que ela se referiu, acho que ela não se referiu, mas remetendo-se a um povo indígena aqui no Brasil, aqui do Nordeste até, ela dizia que eles diziam o seguinte, que a gente só enxerga o universo à noite, quando a gente olha para o céu, vê lua, estrelas, e a gente, durante o dia, é cego pela luz do sol. Eu achei uma expressão fantástica, né? E eu já olhava à noite de uma maneira diferente, mas passei a olhar com um acalanto a mais. Não seria exatamente isso uma imagem, digamos assim, para a produção do conhecimento, para o horizonte epistemológico, que a gente produz conhecimento, a escuridão, já que ela é mais vasta e mais antiga do que a luz? Nesse sentido, é que eu encaminho a segunda pergunta, que é a colonização, ou o colonialismo, ou a colonialidade, se a gente quiser manter os decoloniais, é curioso, porque falando contra ele, parece com essa história do visível, do invisível, que ainda reifica o ver. Colonial, ou anticolonial, decolonial, contracolonial, como que é o bispo, ou qualquer outra expressão, ainda reifica o colonial. Será que o colonial não se tornou, pela afirmação e pela crítica dele, o nosso horizonte de pensamento? Então, nesse sentido, ele é a luz sobre a qual a gente produz, quando a gente tem experiências muito mais antigas, tanto no passado quanto no presente, que são efetivamente outra coisa que o colonial. Estou lembrando aqui do Rufino, por exemplo, né? Que agencia a figura de Exu para dizer que a guerra colonial sempre continua, mas Exu já existia antes da guerra colonial. Então, que é mais um brinquedo. Ou seja, deslocar um pouco o eixo, o centro do colonial, mesmo como crítica, para pensar um horizonte epistemológico mais abrangente à luz da escuridão que eu mobilizei agora para a gente produzir conhecimento. E, por fim, o corpo, ele é signo? O corpo, ele é símbolo? O corpo, ele é fenômeno? Ou ele é muito mais essa ordem do mistério que eu estou reivindicando aqui? Obrigado, Tiago, mais uma vez. Tiago, não tem Oi. mais nenhum inscrito ou inscrita. Então, eu vou aproveitar. Tá bom. Seguinte, você me instigou aqui a pensar, inclusive, a partir dessas epistemologias todas que você mobilizou, trouxe a Jurunki, trouxe a Kusikanki, e todas elas, de uma certa medida, né? A gente encontra, vamos chamar assim, de produções que contribuem também nessa luta desigual contra a colonização, que estão nesse campo do feminismo negro. E aí eu penso a própria Patrícia Hill Collins com a interseccionalidade, tem as figuras de controle, as imagens de controle, né? Tem a Lélia Gonzalez com as figuras também que são da mulher negra, aprisionando-a na imagem. E aí eu me lembrei porque você trouxe a cozinheira, a nossa querida tia Anastácia, e que aprisionam então a mulher nesse lugar de doméstica ou de mulata, a mulata gostosa que dança no carnaval, né? E quando ele passa,
o carnaval, a todas as dores retornam, porque ela então é só um fetiche. E da Mãe Preta, né? Essas contribuições são fundamentais para essa desconstrução toda, para além destes outros todos que você trouxe, que ainda nem mobilizou, né? Que está aí nos outros campos também, e que também produzem, e que também contribuem fortemente. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas isso tudo é muito potente, mas ainda não deu conta. E aí vai muito nessa linha do que o professor Eduardo está trazendo, e eu resolvi pensar aqui com você, e aí também mobilizada pelo que ocorre, e com a força da produção do Jaider, e de todos os outros artivistas, ou indígenas, ou negros, enfim. Qual é o lugar da beleza, da estética nessa luta? Tem lugar? Qual é a potência disso? Então, obrigado, Duda, obrigado, Regiane. São perguntas Eu só queria ajudar, viu? bem complexas. Então, Duda, obrigado, né? Muito bom estar aqui, vendo. Primeira coisa, assim, eu concordo, né? A ideia, né, do conhecimento se dá pela escuridão, né? E eu tomo um pouco, vendo um pouco da sua fala, Duda, quando você vai falar um pouco lá da criação do mundo lá, né? Que dentro do processo, acho que, se eu não me engano agora, né? São Lundo Maré, que estava com a luz, e o Exu estava lá já, né? E escondeu, né, tal, e aparece. E a ideia é justamente um pouco, você tomando que Exu está em tudo, todo o corpo, tudo que está no mundo tem Exu. Então, pensar a escuridão, aí pega um pouco do que você falou do Rufino, né, que é a ideia lá do colonialismo, o Exu já estava lá bem antes, né. Então, começar por uma coisa pela escuridão, justamente é uma forma de reverter, ou pelo menos questionar, essa ideia da dicotomização, dessa separação que a luz, aí que vai pegar um pouco, a gente pegar Platão, por exemplo, que é a figura mais emblemática, né, sobre isso, que vai separar, né, que vai dizer isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, isso aqui aqui é o mesmo e aqui é o outro, diferente. Então, aqui e tudo mais. A ideia do desvelar da Leteia, né, que é justamente tornar volta novo, trazer à luz esse campo, que é um pouco esse campo lá que até o método socrático dessa que vai fazer lá, um pouco de se trazer, né, a da maiêutica, que é um pouco lá do Parir, né, Paris Ideias, que pega da mãe dele, que era parideira lá, tal, esse processo. Então, talvez pensar esse coisa pela escuridão não só é possível, mas que implica justamente esse afastamento dessa dicotomização, dessa segregação, né? Eu acho que concordo. E aí você falou um pouco dessa ideia do colonial, que é realmente, assim, por mais que a gente possa tecer várias considerações, né, decolonial, anticolonial, contracolonial, o colonial está lá presente. E a gente pode, nesse sentido, potencializar ainda o colonial, né? E aí, eu acho que podemos pensar, e por exemplo, o pessoal da história de África, por exemplo, o professor Hector, lá da FPR, vai um pouco falava isso, né? De a gente pensar a história do território não a partir do colonialismo, né? Pré-colonial, colonial, pós-colonial, né? Ela tem ali um movimento ali bem forte. Então, e aí depois eu vou falar um pouco sobre isso, né? Mas que eu pensar agora a ideia lá do corpo, né? A partir dessa ideia do signo e tal, e com certeza o corpo é um enigma. Ele está nesse processo desse campo que esconde, né, que oculta, mas ao mesmo tempo aparece. Esse aparecer, por mais que um corpo apareça, por mais que você possa identificar, né, características daquele corpo, vai ter algo ali que está sempre escapando, que a razão humana não vai conseguir captar, vai escapar da gente, né? E talvez é por causa desse escape, talvez aí que seja, que essa razão ocidental que tenta segregar as coisas se espanta pelo corpo. Por muito tempo a filosofia ocidental, é, digamos assim, menosprezou o corpo, né? E só lá no final do século XIX, no século XX, que vai começar a repensar um pouco mais sobre isso. Então, exatamente, um corpo é um enigma, né?
Eu posso pensar assim. E aí eu quero voltar a essa ideia do colonial, que talvez, Duda, pela potência, a gente tem que pensar junto. Outra, outra coisa pelo qual a gente podia combinar de maneira epistêmica de sair desse cenário, que não é nem pós-colonial, nem decolonial, né? Para justamente acabar com o colonial. Pensar outra forma de se referir ao mundo, né? Que não esteja enraizado por esse colonial. Talvez, não sei. Eu gosto muito da ideia que a Denise Ferreira utiliza como mundo implicado, né? Essa ideia que eu, por exemplo, quando eu dou aula na UERJ lá, e eu falo sobre a Denise, e eu utilizo justamente as pinturas do Jader Isbell, né, para pensar esse mundo implicado ali, nessas figuras que estão sendo circuladas. Talvez de pensar não um mundo pós-colonial, né, mas um mundo implicado, assim, né? Não sei, né? A gente pode pensar junto com uma saída dessa maneira, né? Então, dentro disso tudo que eu falei aqui, olha, Regiane, obrigado pela pergunta. Qual o lugar da beleza, da estética, né? Eu tenho uma interpretação, vou pensar filosofia, né, nesse campo. Primeiro, eu vou contra a ideia de origem da filosofia. A filosofia não tem origem, né? Ela tem um processo de movimentos, surgimentos, né? Não dá humanos, seres humanos, à filosofia, né? Não tem uma origem geográfica, né, nesse campo. Mas eu penso, se a Grécia ela vai se formada, pelo menos o que nós, digamos, de maneira preponderante, vai determinar com a ideia da teoria do conhecimento, né? A ideia conhece-te a ti mesmo. Então você vai, a ideia do conhecer é mais forte. Então a ideia da epistemologia se torna algo preponderante para essa filosofia ocidental. E eu tomando a ideia lá de Kemet, por exemplo, que os estudos vai dizer que grande parte influenciou, né, a Grécia Antiga, e a gente vai entender lá com Maat, a figura de Maat, a deusa Maat, que vai dentro depois, né, quando a pessoa morre, ela tem que encontrar-se com Maat, colocar o coração dentro da sua balança, e o coração dessa pessoa tem que estar tão leve quanto a pluma de uma pena de avestruz que tem na outra mão. E esse corpo leve, essa leveza, vai sendo guiado pelas ações cotidianas do nosso dia a dia. Então, essas ações, essa ética, não é uma ética que vai para o bem ou mal, não, mas para o leve ou pesado. Então, o que você vai medir como leve ou pesado é a forma como você se afeta no mundo, você é afetado no mundo. E daí eu penso que o princípio, né, o movimento da filosofia quemética, podemos dizer assim, e aí doravante filosofia africana, ela tem como princípio estético. O estético, no sentido mais de afetar o mundo, de se posicionar o corpo no mundo, é o que está guiando. E a gente vai pensar, por exemplo, né, pensar um pouco mais recente, o Senghor, por exemplo, com sua processo que vai dar, né, aquele processo da arte, no momento da arte, vai dizer que a arte é negra, né? Que o Soleimani Bashediagni vai afirmar um pouco sobre isso. E daí, qual é o lugar da beleza? É o lugar de resistência, né? Que é justamente se o Ocidente ele se move nessa dismorfobia, desse temor do disforme, né? A beleza vai estar ali presente. Aí eu penso também um pouco dessa um Itan, que eu achei bem bonito, que o Duda falou lá, que vai falando de Oxum, né, que vai com pavão, que vai além do sol, né, encontrando o sol, digamos assim, que aí se, digamos, carboniza e vira urubu, e do urubu está a beleza ali, a grande beleza. Então, eu acho nesse campo ali a beleza está como processo de resistência desse campo, né, desse processo de um corpo que é dado como disforme, que ele apresenta ali nesse campo. Por isso que o corpo é um enigma, né, que por mais que você tenha categorias para julgar ele de maneira inferiorizada, algo que escapa ali, né? Você tem uma beleza num campo mais disforme. Tá mudo, Rejane. Voltei, eu acho que a estabilidade demais passou. Então, Tiago, se você finalizou essa parte,
Eu queria só te dizer, não sei se você olhou o chat, mas isso que você trouxe agora no final me lembrou o não ser de Fanon, né? A zona do não ser. Sim, sim. Mas, enfim, Desculpa. Não, concordando, realmente lembra bem bastante do não ser. Cláudio Bispo. Cláudio se inscreveu. Eu acho que... Será que deu uma instabilidade? Não. Vamos dar alguns segundos a ele. Bom, vamos dar sequência então? Ele baixou a mão. Antônio Filogênio. Oi, boa noite, Pronto. tudo bem? A fala é sua. Eu queria agradecer aqui essa bela exposição do professor Tiago e dizer também, né, que a sua tese me inspirou bastante, né, nos diálogos para os meus trabalhos. Acho que eu já te disse isso. Mas o que eu queria aproveitar dessa sua bela exposição é pensar um pouquinho a partir da nossa querida irmã Beatriz Nascimento, quando falava do corpo-território, corpo-memória, algo que foi trabalhado muito também aqui na PUC de São Paulo por Antonieta Antonati, uma historiadora, os corpos negros, né, como território dessa memória ancestral. E quando você já logo no início da sua fala, você traz essa ideia de território, do espaço, da onde a gente começa, ou da onde a gente produz essa filosofia, esses modos de pensar, a gente pensar nesse negro em diáspora, né, o negro escravizado, que é retirado de um território, vem para um território desconhecido, no qual ele também, num primeiro momento, ainda não é acomodado, depois ele é acolhido pelas populações nativas aqui, né, diga-se o nosso candomblé Congo-Angola e também depois as outras formas de expressão religiosa afro-brasileira, a gratidão ao ancestral da terra, né, porque nos acolheram, nos ensinaram, nos ensinam até hoje. Eu queria pensar, se você pudesse refletir um pouquinho, essa ideia desse corpo-memória como corpo-território, local de equilíbrio e de performance das nossas manifestações de resistência, né? Dessas nossas culturas de resistência, como esse o lugar da estética, da beleza, do equilíbrio e da harmonia. Eu acho que muito dessa nossa chave de conhecimento, das nossas epistemologias, e aí tem tudo a ver com Oyeun e Orienque, quando fala de cosmopercepção, elas são sentidas, elas são vivenciadas, né? Elas escapam se a gente começa a olhar apenas por uma perspectiva da racionalidade cartesiana do Ocidente, elas fogem muito facilmente pelos vãos dos dedos. Elas exigem uma vivência, né? Eu penso aqui aquela música que a gente canta na capoeira, quem não joga bate palma para não ficar à toa, né? Exige uma performance corporal. E daí a estética que busca esse equilíbrio, essa harmonia, algo que o Ocidente, infelizmente, gradativamente vem perdendo de uma forma muito dura, a ponto de, como você disse agora há pouco, né? A beleza começa a ficar... a noção de beleza, pelo menos, ela sonda a ideia do absurdo. Algo que nós vemos aí nessa desgoverno que nós estamos, mais uma vez, vivenciando, e que ganha forma, né? Essa forma ganha norma e ela ganha um certo rigor na estética, no comportamento das pessoas. Então, a nossa vai exatamente nessa contranarrativa. Ela busca um equilíbrio de sentido, um equilíbrio de ser e estar, mas que o corpo é a marca fundante. Nós pensamos a partir do corpo. Eu penso muito na ideia, olhando ali para a frase cartesiana, penso, logo existo, né? Para nós, o sentido mais profundo seria existo, por isso penso, também penso, né? De diferentes modos. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas você já disse muito dessa reflexão que eu estou trazendo, mas explorando exatamente as suas palavras aqui, no bom sentido, explorando, compartilhando nessa mesa de comunhão. Um pouco disso. Mas gratidão mais uma vez. Bem, no momento não temos inscritos,
Eu acho que o Então, Cláudio Tiago, conseguiu falar o Cláudio áudio dele. baixou a mão. Cláudio? Talvez tenha falhado mais uma vez. É. Então, se Tá, vou você respondendo concordar, aqui. né? É É, o tempo que ele talvez se reconecte. é. Então, Antônio, obrigado, né, pela presença, pela pergunta, né, fico grato mesmo, né, de mais uma vez ter dito que a tese ajudou bastante, né, influenciou bastante, fico muito feliz mesmo, né. Você falou que a tese, você fala qualquer coisa, né, que a gente faz, né, quando é lançado no mundo é mais nosso, né, a gente tá por fora aí, e aí vai ter as interpretações equivocadas, né, ou não, que vão fazer e a gente não tem como controlar, não é? Mas fico bem que no caso você recepção muito positiva, né, da tese. E aí um pouco pensar é uma questão também. Eu penso muito também a ideia da Beatriz, né? Não falei hoje, mas é alguém que eu trago também nas minhas reflexões, a Beatriz Nascimento, e pensar essa ideia do corpo, memória, corpo, território, é algo crucial, porque isso vai desde lá do Kizerbo, aí passando, que por mais a colonização tenha feito despojado várias violências, né, ao corpo negro, algo que nunca vai, né, perder, que é a memória. E é a partir da memória que se cria a resistência, né? E a partir dessa resistência que cria um novo local, um novo espaço, né, sagrado, tal, que vai revitalizar, né? Isso é um pouco, eu estou falando aqui um pouco Muniz Sodré, Terreira Cidade, um pouco ele vai trazer um pouco isso. Então, pensar isso, né, como a memória, né, não como algo abstrato, algo fora do passado, que está lá no passado distante, né, a gente lembra, mas que está sempre presente. Eu sempre gosto de pensar nisso, né, que eu, assim, não uma provocação, mas uma instigação também de pensar as potencialidades. Se a partir principalmente daquele Oriki lá do Exu, né? Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje, e eu sempre gosto de ficar pensando um pouco sobre essas coisas, a ideia de temporalidade, é, no Ocidente, a gente vai, a partir do iluminismo, principalmente, de que o passado é algo que está lá, né? No passado, passou, você não tem como voltar, e o futuro é um vazio. O que importa é o presente, para você construir, você vai conquistar as coisas. Mas eu interpreto diferente a partir dessa questão do Oriki, o futuro. O futuro já está preenchido. O que vai determinar o que nós podemos fazer são as nossas escolhas do passado. Então, tudo que nós fizemos vai determinar quem somos, que vai ser modificado nesse processo. Então, nesse campo, você for pensando um pouco isso, né? Dessa como a memória não é algo, né, de um passado abstrato, mas que está no presente e reatualiza no futuro, nesse campo. E qual meio pelo qual a memória vai se dar? No corpo. E o corpo pelo qual vai criar um espaço, né, de relações, um território, uma comunidade, e lá vai criando, né? E aí, exatamente, e não é à toa, né, que os processos coloniais vão atacar justamente nos territórios. Os territórios são espaços pelos quais a violência colonial vai diretamente, porque é a partir do território que você mata um corpo. Sem território, você não tem corpo, né? E aí é que vai ser esse processo muito forte. Por isso que como eu falei no começo, eu penso não uma história da filosofia, uma geografia da filosofia, porque o território é que produz o pensamento, né, da pessoa. Que eu sempre brinco, né? Claudio, eu sou de Sergipe, de Aracaju, e eu brinco assim, se eu tivesse feito a minha tese em Aracaju, seria totalmente diferente. Não por ser melhor ou maior ou pior do que em Curitiba. É porque o território implicaria outros modos de pensar, né? Outros campos de pensar. Muito bom. Vamos então dar sequência. O Cláudio Bispo, que perguntava se você é de Sergipe, Sou de conseguiu Sergipe, Cláudio. contribuir. Ele trouxe aqui a participação em escrito e eu vou ler para você, tudo bem? Tudo bem. Então, o Cláudio diz que gostaria de saber como os escritores afrodiaspóricos, como a Beatriz Nascimento, né?
o primeiro embaixador negro do Brasil, o Raimundo Dantas Souza, a Carolina de Jesus, podem contribuir no ensino de filosofia para a descolonização nos currículos das escolas brasileiras. Essa é uma questão, obrigado, Cláudio, que também me interessa bastante, assim, né? É uma das coisas, como eu falei, como está no terminado doutorado, eu sempre pensava um pouco na ideia do ensino de filosofia. E um campo desse ensino, uma coisa que me chama a atenção é justamente o currículo, a ideia do currículo. A ideia do currículo é o que me chamava a atenção mesmo, assim, de fazer, de pensar. Porque quando eu estava dando aula no ensino médio, eu queria tratar de filosofia africana, filosofia ameríndia, e aí só que você tem justamente os autores pelos quais você tem que passar, necessariamente, né? Não tem como você não fugir, porque tem o Enem, tem vestibular, tem todo esse campo, né? Esse processo. Mas eu pensei que então, pensar dentro do currículo as brechas, eu falo sempre brincando que são as brechas que o currículo dá, né? Os documentos oficiais dão, pelo qual você pode inserir. Né? E aí eu penso justamente, Cláudio, eu concordo, né? Beatriz Nascimento, a Carolina de Jesus, o Raimundo Dantas Souza, como alguém que, alguns do que pode contribuir para essa descolonização. Porque eles vão invocar a ideia de conhecimento de maneira não habitual que se coloca. Se você pensar, por exemplo, eu tenho pensado na Beatriz Nascimento, por exemplo, a ideia de quilombo, dela, a ideia de todo esse processo, a ideia de corpo, né, de corpo-território, desse campo, de pensar justamente a organização política, né, dentro dos seus campos, a partir do quilombo, como ela vai trazer um pouco sobre isso. E aí você pensar a ideia de contrato social, né, dentro lá do Rousseau, do Hobbes, e você trazer um pouco da história do quilombo, como é formado, né, dentro desse campo ali, uma formação, né, desse processo organizacional da sociedade. Por exemplo, também um pouco que isso eu experimentei, né, fiz dentro da sala de aula mesmo. Você tem a aula de ética, você tem lá Descartes, Aristóteles, Kant para dar aula, aí eu insiro lá o Ubuntu, a ética Ubuntu de acordo com o Ramose, e aí vou inserindo, vai discutindo. Então, tais autores que são fora desse espaço do currículo oficial, não só contribui para a descolonização, né, talvez, na verdade, contribui para a descolonização justamente para repensar o modo de como podemos conhecer o mundo, né, de como podemos interpretar o mundo. Então, esse vai ser o grande processo, como tais autores você citou, que vai, digamos assim, contribuir para a descolonização dos currículos. Claro que o problema é de você fazer, que aí vai ter uma questão que se joga sempre acima, né, que é um grande problema mesmo. Eu tenho um livro chamado Descolonização Curricular, né, Filosofia Africana no Ensino Médio, tem um e-book na internet, que vou pensando um pouco isso, que tem um grande problema desses cursos oficiais, que tem alguns, vocês podem trabalhar tal linha, tal, não sei o quê, mas sempre coloca sempre nas costas do docente, né, da professora e do professor. Você não tem formação continuada, não tem cursos, não tem na própria universidade, né, formação de professores e professoras que possam, né, trazer na filosofia, na geografia, na história, na matemática, na química, na física, biologia, na sociologia, também linhas, digamos assim, fora do caráter ocidocêntrico, como a Yuval me fala, não eurocêntrico, mas dentro do Ocidente, né? Só pelo aquilo que é legitimado pelo Ocidente. Então, é isso que são as contribuições que eu penso. Bem, nos encaminhando já para o final, Breno deixou aqui uma provocação para você. Ele te convida para falar um pouco sobre a questão da territorialidade nacional, Estado-nação, tema tão espinhoso, tendo como horizonte a tensão entre libertação e opressão. E o Cláudio disse que leu você e o professor Eduardo na dissertação dele, na UFPE. Sua tese, aliás. Então, obrigado, Cláudio, que você leu, tenho gostado pelo que jeito. Breno, essa é uma pergunta que difícil de ser respondida, assim, não tenho tanto habilidade
teórica para poder responder, assim, vai ser algo mais superficial mesmo, vai ser algo mais particular mesmo em si. Eu tenho a partir dessa questão de formação de Estado-nação, né, como vai ser construído principalmente, por exemplo, na questão lá do continente africano, né, dessa marcação territorial, que você não observa, não atenta para as especificidades, para as particularidades de cada grupo, a partir de um campo de interesse soberano que vai determinar qual o território onde inicia, onde termina essa criação de fronteiras, né, desse campo. E aí o grande processo, né, de pensar de como há um processo de... Tem uma questão assim, mais atual, assim, que eu estava até vendo um vídeo hoje, que estava discutindo um pouco, né? E aí estava dizendo, não dizendo, digamos assim, os pós-modernos, os pós-estruturalistas, que falam, que lutam contra, ditam, né, negativamente contra o universalismo em prol de um particularismo. E eu fiquei pensando, pô, seguindo nessa linha, então eu sou um pós-moderno também, porque justamente eu luto contra essa ideia de universalização. Então, essa forma de Estado-nação, de organização social, é dado como um universalismo. Né? Você pensa que um grupo de pessoas tem que se formar daquela forma e criar um elo de pertencimento obrigatório, não respeitando suas particularidades nesse processo. O que se tem que fazer para pensar como horizonte, né, essa ideia de libertação ou opressão, de sair dessa dicotomia, é algo bem difícil, que eu vou deixar em branco aqui agora, mas o que eu posso dizer, né, é de pensar de que um corpo das linhas de comunitárias que vão ser formadas, ela tem sua potencialidade dentro de si, que deve ser respeitada dentro do seu processo. E a ideia de fronteira, né, aí se eu vou pensar agora do Achille Mbembe na minha cabeça agora, que ele vai pensar um pouco desse mundo sem fronteiras, né, que a fronteira delimita esse campo de ação, de articulação entre o ir e vir, né, e pensar essa produção mesmo de tensões, de corpos, né, desse movimento mesmo. Não sei se eu respondi, Brenda, fiquei enrolando aqui. Ficou enrolando hoje. Bom, como eu já tinha anunciado, a gente vem se aproximando do final do encontro. Eu sei que fica, né, sempre um gostinho de quero mais. Mas aqui a gente tem pessoas agradecendo a você, Tiago, pela sua exposição, pela importância da sua exposição, inclusive, fundamental pensar essas categorias que são produzidas, repetidas, ampliadas a partir dessas mulheres fantásticas e pessoas no geral que produzem intelectualmente desde esse lugar que tanto nos interessa. Tiago, eu vou abrir agora, caso mais nenhuma pessoa queira fazer nenhuma intervenção, eu vou abrir agora para você poder trazer a sua palavra nesse momento final. Vou botar o e-mail aqui do que o Cláudio está pedindo. Cláudio está pedindo. Não, então dizer aqui, agradecer, né, novamente, assim, foi muito bom mesmo, pelo diálogo, pelas perguntas, pelos questionamentos. Fiquei muito feliz mesmo pelo convite de estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira, e que, né, que aqui é justamente um princípio de uma pesquisa, né, que eu estou começando ainda, estou investigando, tem alguns elos assim, que eu estou organizando, e que algumas coisas aqui já me ajudaram a pensar, assim, também me contribuíram bastante, né? Por exemplo, a ideia do cantamento, por exemplo, é algo que vai me pensar bem, né? Me colocando essa ideia de pensar a escuridão, né? O corpo a partir da escuridão como procede de conhecimento também, né, de pensar a estética, a beleza mesmo do corpo. Então, são questões mesmo que me colocaram, que vão, digamos assim, trazer comigo, contribuir, né, para o processo. Espero, né, em outra oportunidade, vir com questão mais novas perspectivas, novas orientações.